Por que eu não consigo? Ai, por que eu não consigo? Entendi. Não está bom. Edna e um outro participante que estão com a mão levantada, vocês querem puxar alguma coisa no chat, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, qualquer coisa eu respondo vocês aqui e vejo como abrir o áudio de vocês, se for o caso, tá bom? Oi? Alô? Oi, Carmen. Oi, boa tarde. Boa tarde. O professor já está na sala, tá? Boa tarde, Gabriela. Alô? Boa tarde, professor. Vamos... Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Eu que estou aqui para te ajudar hoje com o que precisar, viu, da parte operacional, aí, se tiver qualquer... maravilha. Estou aqui para te dar o suporte aí. Tá. A gente, britanicamente, querendo começar britanicamente, são oficialmente 15 horas. Eu estou aqui. Então, tá eu bom. segurar o suíço. Acho ótimo. Vamos dar Apesar de boas-vindas ser... em nome do Sindicato de Jornalistas, né, que eu sou diretora de saúde lá do sindicato, também em nome da EIA, que eu sou editora-chefe lá, que está ajudando a gente aí com essa parte de suporte técnico. Agradeço muito, não vou tomar mais nem um segundo e o pessoal vai entrando, você sabe que nem todo mundo é tão suíço, então vamos começando, o senhor vai falando, a gente combina com a Flávia para fazer uma introdução, para botar todo mundo mais ou menos na mesma página, depois a gente abre para as perguntas, ok? Perfeito, por mim está tudo bem. Eu acho que que você acha de uns 10 minutos só para posicionar até mais, vocês? se quiser. Não, é bom. Veja, eu não planejei nada estruturado, é uma conversa, né? Mas eu acho que eu posso começar dizendo claramente, começar pela prioridade maior, né? De dizer a vocês que realmente nós estamos num estado de guerra. E uma guerra inédita contra um inimigo desconhecido que nós acabamos de encontrar, né? Faz mais ou menos 3 meses, um pouco mais, 4 meses que nós tomamos conhecimento desse novo coronavírus, e é uma guerra contra um inimigo desconhecido, invisível, onde você precisa, evidentemente, convencer as pessoas da letalidade e da gravidade do inimigo, né? Para isso, nós, evidentemente, eu acho que a coisa mais importante a dizer é que fica evidente o papel estratégico fundamental da ciência no mundo todo. Esse é o consenso, né? A ciência é uma das armas mais potentes contra esse inimigo invisível, e por isso que nós precisamos, e essa foi parte da iniciativa do consórcio do Nordeste, de criar um Estado-Maior científico. Eu vou repetir, o Estado-Maior porque a situação de guerra requer.
E é uma situação bem diferente de qualquer atividade acadêmica, científica que eu e meus colegas estamos acostumados a desempenhar, porque é uma guerra híbrida multidimensional. São várias dimensões que precisam ser atacadas em paralelo. Nós precisamos conhecer o inimigo. Nós precisamos conhecer quais são as suas forças, qual é o seu poder de ataque. Precisamos conhecer como ele pretende nos atacar, como ele vai infectar um grande número, como todos os dados já mostram, né, de pessoas. Quais são as fraquezas desse inimigo e como nós podemos nos defender dele. Num primeiro momento, nos defender, criar todas as barreiras possíveis, das quais o isolamento, o distanciamento social é a primeira delas, a primeira grande forma de defesa. Existem outras, claro. Mas nós precisamos atuar em múltiplos campos científicos, na interface de vários campos, biologia, medicina, engenharia, ciência computacional, porque as prioridades são múltiplas e simultâneas. Nós temos que ter informação, nós temos que conseguir informação. E o nosso grande drama no mundo todo, não é só no Brasil, mas eu estou lendo aqui as notícias da Inglaterra antes de entrar aqui, estava lendo o Guardian, os detalhes da problemática inglesa, que está enfrentando agora a fase explosiva. O primeiro-ministro está, inclusive, na UTI nesse momento. Mas os testes, né? Eles não tinham testes suficientes e os testes que eles estão conseguindo, rápidos, não estão funcionando bem. Então, a validação que eles estão fazendo dos testes é o mesmo problema que nós estamos enfrentando aqui, a falta de testagem, ou seja, nós não temos uma dimensão clara e definida de quantos casos existem e quantas pessoas já faleceram como resultado da infecção. Então, você não só não conhece o inimigo, você tem poucas informações sobre ele, estão aparecendo, né? O importante é que a comunidade científica mundial se mobilizou instantaneamente no mundo todo, mesmo todo mundo estando em isolamento. Papers estão aparecendo, artigos estão aparecendo continuamente. Então, nós temos essa primeira batalha, que é o reconhecer do inimigo, do reconhecer dos instrumentos de ataque, das ferramentas de ataque que ele se utiliza e como nós vamos nos defender. Depois é medir com melhor precisão, obter informações confiáveis para que os nossos cientistas possam criar modelos matemáticos, possam fazer cenários, possam gerar predições que nos deem um norte de qual vai ser o tamanho desta guerra. Evidentemente, eu vivo nos Estados Unidos há 32 anos, então eu estou acompanhando o quadro americano, tenho muitos amigos na linha de frente lá, e o quadro americano dá uma ilustração do tamanho da guerra que nós vamos enfrentar. Talvez nós tenhamos uma guerra ainda pior, porque a realidade das metrópoles brasileiras, das grandes cidades brasileiras, da alta densidade populacional nas periferias. Para vocês terem uma ideia, alguns dados que saíram a semana passada no Guardian mostram preliminarmente, não é nenhuma publicação, mas são relatos que vêm de Nova York, que as regiões mais pobres da periferia do Queens, de Brooklyn, no Bronx, no Harlem, o número de casos e óbitos é da ordem de 4 vezes maior do que em Manhattan. Então, isso já está sendo claramente demonstrado, né, lá, e isso vai se refletir aqui. Então, a nossa problemática nesse momento é que os modelos que existem, já existem modelos feitos no Brasil. Ontem eu tomei contato no fim de semana e ontem com modelos aqui feitos, muito bons, feitos no Brasil, mas os modelos que vieram para cá são da Europa, lá de Londres, do Imperial College. Eu tomei contato com modelos americanos, da Columbia University, por exemplo. E existem variações de cenário. E no cenário mais brando, nós estamos falando de dezenas de milhares de óbitos. E no cenário mais grave, apocalíptico, nós estamos falando de algo que pode chegar próximo de 1 milhão de óbitos no Brasil ao longo de vários meses. Ninguém sabe qual desses cenários é o mais apropriado, por isso que eles são criados, né? E agora, com os modelos brasileiros, nós vamos ter uma ideia melhor de qual é o escopo, qual é o grau de letalidade que essa pandemia pode gerar aqui no Brasil. Então, coletar informação é fundamental.
E também é fundamental nesse momento, né, vocês são todos jornalistas, eu posso dizer isso abertamente, combater as informações falsas, as famosas fake news que entraram na medicina agora, entraram na ciência e estão causando um problema dramático, porque elas geram um volume de demanda e ansiedade, expectativas que não são correspondidas, porque evidentemente uma boa parte da informação que circula não é verdadeira. Eu recebi e-mails sugerindo toda sorte de medicamentos, de essência de ipê roxo a sal grosso, borrifar na garganta. Eu recebi uma avalanche de propostas, evidentemente sem nenhuma validação. E tem outro problema grave, que a imprensa vai ter que saber lidar e os cientistas vão ter que colaborar, os cientistas sérios vão ter que colaborar com a imprensa, que é mostrar que quando você tem um resultado de um estudo, por exemplo, de uma nova droga antiviral, que o resultado é in vitro, em uma placa onde você cultua células, você tem culturas de células, e você joga a droga e você mostra que você inibe a replicação do vírus, é muito interessante o estudo, é um estudo que pode ser promissor, mas ele está muito longe de dizer que essa droga vai ser a bala de prata que vai salvar todos nós, porque essa droga ainda não foi testada em vivo. Ela só foi testada, como a gente fala, in vitro, numa placa de vidro com células lá, ou humanas, ou animais que foram testadas. Então, o método científico, que é desconhecido da vasta maioria da população, o procedimento correto que tem que ser aplicado para se definir se uma droga nova ou uma vacina nova vai ser eficiente, vai ter que ser esmiuçado, vai ter que ser exposto para a população para que ela entenda qual é o processo e que não é uma resposta de dias, que nós não vamos ter uma resposta terapêutica de dias. Daí a relevância de medidas como o distanciamento social. Porque, evidentemente, todos os dados que vieram da China mostram isso, mostram coisas importantes, que uma pessoa pode contaminar até 2 ou 3 se ela estiver transmitindo o vírus, que ela pode transmitir o vírus de forma assintomática, ela pode não ter sintomas e ela pode estar transmitindo. Essa pessoa pode estar na fase da doença transmitindo, como aparentemente aconteceu lá no caso do primeiro-ministro, a suspeita que ele tenha transmitido para a própria esposa, né? E outros membros do gabinete dele. Então, todas essas medidas de contenção, de distanciamento social, são fundamentais nesse momento. E foi a primeira grande, unânime decisão desse comitê científico criado pelo consórcio dos governadores do Nordeste, foi ratificar unanimemente e apoiar a decisão dos governadores de estabelecer e manter o distanciamento social. Inclusive, vocês devem ter notado que nesse fim de semana e no começo da semana já foram renovados no Nordeste os decretos de distanciamento social. Isso já é um produto das nossas interações, porque os governadores da região, do consórcio, estão totalmente abertos a nossa consultoria, né? As opiniões do comitê científico, as sugestões que estão sendo formuladas diariamente. Para vocês terem uma ideia, nós estamos discutindo há 2, 3 dias já, estamos inclinados, isso vai ser debatido agora na tarde, estamos com uma inclinação razoável de recomendar o uso de máscaras para as pessoas caseiras, uma vez que organizações internacionais que no começo do processo tinham se manifestado contra, porque achavam que aí ia haver um suprimento, né, de máscaras, mas como não há, e como é preciso reservar para a linha de frente dos profissionais de saúde as máscaras cirúrgicas e as N95, o CDC americano, a Organização Mundial de Saúde e outras entidades estão revertendo essas posições e nós estamos, evidentemente, acompanhando isso continuamente. E hoje à tarde, eu espero até o final da tarde, a gente tem uma diretriz já definida. E o que é importante é que nós estamos atuando junto com os governadores para que essa e outras decisões que tenham um caráter científico, que venham do comitê científico, sejam acopladas com medidas econômicas e sociais que ajudem a população, principalmente a população de baixa renda, a ter uma participação e poder gerar uma renda
contribuindo para essas iniciativas. Por exemplo, se a determinação for em frente e o comitê, como eu espero, sugira o uso de máscaras, nós já fizemos uma sugestão aos governadores e alguns deles já começaram a atuar no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, no sentido de estabelecer contato com costureiras, artesãos, microempresários, tecelagens espalhadas pelo Nordeste para fazer com que essas pessoas sejam engajadas no processo de produção das melhores possíveis máscaras, com os melhores possíveis materiais disponíveis aqui no Nordeste, no Brasil, né? E eu estou em São Paulo, na realidade, mas aqui no Nordeste. Então, esse acoplamento de sugestões e indicações científicas com potenciais cadeias produtivas econômicas passa a criar uma cadeia de política pública científico-social fundamental. Eu, particularmente, sempre defendi a ideia que a ciência é um grande agente, pode ser usada como um grande agente de transformação social. Então, esse é um pequeno exemplo de como, numa emergência como essa, nós podemos já implementar pequenos atos que fazem esse acoplamento e que vão dar suporte às populações, principalmente das pessoas que precisam trabalhar, que perderam empregos ou que precisam de uma renda. Outra questão fundamental diz respeito à proteção dos profissionais de saúde na linha de frente, é uma questão, e também dos cuidados e do suprimento de equipamentos para os hospitais e para as UTIs. Essa é uma questão vital, os profissionais de saúde precisam ter toda a proteção que for necessária, porque cada vez que um profissional sai dessa trincheira, não só para a saúde pessoal dele, que é uma preocupação enorme nossa, e todo o comitê, mas isso acarreta uma redução dramática no alcance, né, da saúde para tratar pessoas, porque você trata menos pessoas. Então, nós estamos trabalhando com um grande afinco para achar formas de garantir os quando possível e achar formas alternativas, porque nós vamos ter no Brasil como um todo que ter uma política de redirecionamento de cadeias produtivas para nos ajudar a produzir os insumos e equipamentos que o mercado internacional já não tem mais, que o mercado internacional não pode mais suprir. Nós vamos ter que começar a suprir aqui dentro. Então, isso vai ser acoplado com medidas. Você vê que uma questão é multidimensional. Eu estou falando para vocês que tudo isso tem que acontecer ao mesmo tempo. Uma dessas medidas é o monitoramento. Como nós não temos testes suficientes, nós vamos ter que monitorar a população para ter uma ideia de como é que os casos estão evoluindo a nível de vizinhança por toda a região Nordeste. Então, existem ferramentas que estão sendo desenvolvidas. Amanhã nós vamos falar mais sobre isso. Uma das ferramentas foi desenvolvida por parcerias da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Secretaria da Saúde da Bahia, antes mesmo da comissão ser empossada na semana passada. E essa ferramenta nós já estamos discutindo na comissão, estamos avaliando. A gente espera poder ter essa ferramenta em uso brevemente, para também coletar dados e testar a eficácia e a relevância e acoplar essa ferramenta a técnicas modernas de mineração de dados e de visualização de dados em tempo real para a nossa, como eu disse para vocês, a nossa sala de situação que foi criada, o nosso estado maior científico, poder ter acesso aos dados o mais rapidamente possível, para a gente identificar quais são os focos que estão aparecendo no Nordeste, como eles estão crescendo, como eles estão se espalhando, como vai ser, como nós vamos poder ter esses dados. Isso vai nos ajudar na logística de distribuição de insumos, distribuição de equipamentos, de alocação de equipes de saúde e também para ajudar o paciente, guiar o paciente para onde ele deve ir, qual é a unidade de saúde mais próxima dele, qual que não está tão cheia, porque isso é muito importante. Quando for, os pacientes vão precisar de ajuda médica, boa parte vai ter um quadro mais leve, mas quando o quadro for mais complexo, eles vão precisar de ajuda médica. Então, nós temos que fazer o de tudo para facilitar o acesso desses pacientes por todo o Nordeste. Nós estamos falando de quase 60 milhões de pessoas só na região Nordeste. Isso é muito importante. Eu queria dizer também, eu estou me alongando, mas eu espero terminar já,
que nós estamos abrindo junto com o nosso site, que deve estar pronto hoje à noite ou amanhã, de manhã. O único problema que nós estamos esperando é o domínio ser reconhecido para a gente pôr no ar. Está tudo pronto, está muito bom, muito dinâmico, com muita informação do Brasil, do Nordeste e do mundo. Nós vamos pôr todos os nossos boletins lá. Nós vamos ter uma sessão só para responder fake news e perguntas que as pessoas fazem comumente sobre drogas que estão aparecendo, que não tem sentido nenhum usar, porque não tem nenhuma validação médica ainda. Estatísticas, vai ter o dashboard do Nordeste, o dashboard do Brasil e do mundo. Mas nós também vamos abrir dentro desse site uma plataforma de colaboração. Colaboração, nós estamos abertos para colaborar com redes de pesquisadores do Brasil, redes internacionais. Nós estamos fazendo contato com comitês semelhantes aos nossos em outros países, estabelecendo acordos de colaboração técnico-científica, tudo correndo, tudo rápido, com países que têm grande experiência, como a China, por exemplo. Estamos fazendo essa plataforma para, inclusive, vocês devem ter visto a notícia que nós criamos 9 subcomitês. O primeiro deles é a sala de situação, que é onde a gente coleta todas as informações e tal, mas nós temos 8 subcomitês técnicos nas áreas mais relevantes e fundamentais do combate à pandemia. Nós vamos criar um espelho desses comitês nessa sala de colaboração, de tal sorte que as redes e os pesquisadores individuais, os colaboradores, possam depositar material, informação, papers, fazer sugestões. Inclusive, eu queria deixar já o meu e-mail para os colaboradores, se for possível, se não for incômodo eu já falar isso aqui, Nicolelis, NICOLELIS, @isd.org.br. Esse e-mail eu vou receber todos os contatos de coordenadores de redes, de indivíduos que queiram colaborar. Nós temos uma equipe que vai interagir com essas redes. Nós vamos colocar essa plataforma virtual e nós vamos fazer discussões entre cientistas, nós vamos debater os dados, nós vamos fazer toda uma curadoria e, à medida que os dados vão sendo depurados e os contatos que nós temos vão sendo estruturados, nós vamos levar tudo isso a cada um desses subcomitês. Eu queria falar para vocês que está todo mundo absolutamente sobrecarregado, está todo mundo trabalhando, né, mais do que o horário normal, né, 18, 19 horas por dia. Então, nós vamos estruturar isso de tal maneira a que as pessoas não fiquem completamente sobrecarregadas e não consigam dar conta. Nós temos uma estrutura muito bem montada lá no nosso instituto, no Rio Grande do Norte, entre os nossos cientistas e colaboradores, estudantes de pós-graduação, para interagir com essas redes. Eu vou estar diretamente ligado a esse componente. Então, eu peço, é um pedido mesmo de colaboração para todos os nossos colegas no Brasil, todos os nossos colegas no exterior. Nós vamos precisar de ajuda de engenheiros, médicos, intensivistas, cientistas, médicos sanitários, epidemiologistas, toda a sorte, virologistas, pessoas trabalhando com biologia molecular, farmacologia. Em particular, eu gostaria de fazer um apelo a todos aqueles jovens cientistas que participaram do Ciências Sem Fronteira, que conheceram o mundo, que hoje se encontram distribuídos pelos melhores laboratórios do mundo, tanto no Brasil como fora, para que eles colaborassem com a gente. Nós vamos ter ferramentas nas redes sociais, em todas as redes sociais, para contato rápido. Evidentemente, eu tenho que dizer aos nossos colegas que nós vamos ter que fazer um sistema bem mais streamline, bem mais direto do que uma colaboração científica típica, mas, de qualquer maneira, nós vamos tentar interagir com todas as redes que entrarem em contato, todos os pesquisadores, da melhor forma possível. Tá? Então, basicamente, esse eu diria, é um perfil rápido. Eu já falei 20 minutos, acho que é o suficiente. E a gente pode, eventualmente, eu não sei como a moderação vai ser feita, mas eu estou à disposição para vocês dar a continuidade do jeito que vocês quiserem. Professor, eu vou sugerir a seguinte dinâmica. Eu vou alternar uma pergunta que está feita por escrito e eu vou pedir para quem quiser se inscrever para fazer uma pergunta usando áudio e vídeo, sinaliza no chat ou levanta a mãozinha. Tem a ferramenta de levantar a mãozinha? Levanta a mãozinha que a gente vai conseguindo organizar, mas preferencialmente, vamos só evitar ao máximo, gente. Pergunta repetida não vai rolar, porque a gente precisa realmente otimizar o tempo, tá bom?
Eu vou começar aqui com uma pergunta que o professor já respondeu parcialmente aqui, do Charles Carmo. Ele pergunta sobre como incluir as cooperativas e empreendimentos de economia solidária na produção de produtos como máscaras. E eu complemento, vai ter algum protocolo, a partir do momento que for recomendado, alguma orientação, um manual, um protocolo para essa produção? Sim, nós gostaríamos de ter exatamente isso, protocolos para especificar os melhores modelos, né, os melhores materiais. Acabou de sair um estudo nos Estados Unidos hoje de madrugada, um consórcio de laboratórios que testou vários materiais, algodão de camiseta, flanela de pijama, testaram até os filtros de aspirador em pó. É uma série muito grande de testes que eu estava assim tentando ler rapidamente. Então, nós temos 2 subcomitês que estão relacionados com um deles, um que eu, inclusive, participo junto com vários colegas, que discute produção de equipamentos de proteção individual, ventiladores e outros insumos. E temos um comitê específico de interface com a indústria e com startups e com grandes e médias indústrias, que vão começar a estabelecer pontos de contato, porque, como eu falei, essa reorientação de cadeias produtivas para poder se direcionar à produção de insumos e equipamentos de saúde é vital para o Brasil, porque vai ser muito difícil nós termos a ajuda de qualquer outro país. Nós vamos ter dificuldades enormes com os Estados Unidos, não vamos receber nada deles, posso ter garantia, porque eles estão desesperados lá dentro. Nós não vamos ter ajuda da comunidade europeia. A China é a nossa grande esperança. Infelizmente, nós estamos tendo um problema político, diplomático, que é completamente fora de momento, totalmente errado. Mas, então, nós vamos ter que produzir para nós aqui. Professor, Paulo Oliveira está aqui de mão levantada. Paulo, você já está de microfone aberto. Pode perguntar. Professor, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise de como deve ocorrer a pandemia nas cidades do interior, do Nordeste, do Sertão, porque o que a gente tem visto é informações de que pessoas da capital têm ido para as suas cidades do interior para poder fugir da pandemia. E também temos relatos que, diante dos poucos casos atuais nessas cidades, as pessoas muitas vezes se reúnem para eventos, essas coisas assim. Então, assim, esses brotões, qual é a perspectiva de proteção, já que eles não têm muita infraestrutura médica nem equipamentos suficientes para atender a população? Bom, esse é um problema que já está acontecendo nos Estados Unidos. O senhor colocou algo que ocorreu em Nova York, por exemplo. As pessoas começaram a sair correndo de Nova York e ir para suas casas de praia na costa americana ou na Pensilvânia, no interior, Connecticut e vários outros lugares, e começaram a aparecer outros focos. Isso daí está reportado já, foi descrito do caso americano, e eu não tenho dúvida que vai acontecer conosco. Evidentemente, eu não tenho nenhum modelo ainda, não tenho dados, porque a subnotificação é muito grande. Uma das razões para a gente criar esse nosso website é de poder canalizar todos os dados que nós fomos obtendo, tanto dos dados oficiais. Eu pediria para as pessoas fecharem o microfone, porque senão dá microfonia, aqui fica difícil de falar. Então, uma das razões do website é de poder coletar essas informações e mostrar os padrões. A mesma forma o aplicativo que nós estamos discutindo, o Monitora Covid-19, que eu acabei de mencionar, uma das razões imperiosas dessa discussão ser feita muito rápida é porque isso pode nos dar uma chance, as pessoas baixando isso pelo telefone, como hoje a maioria das pessoas no interior também tem telefone celular, de nos dar uma visão de como os focos estão se desenvolvendo e de como eles estão se espalhando, né? Hoje, por exemplo, eu li um estudo rápido aí do pessoal da Paraíba que me mandou de como foi o espalhamento, né? Como o espalhamento se dá pela malha rodoviária do Brasil, do interior do Brasil, das capitais para o interior, e como isso foi usado no mapeamento na questão da epidemia de dengue. Então, nós vamos poder usar ferramentas como essa, e o que nós podemos dizer, nesse instante, eu posso dizer, pelo menos, é que o distanciamento social tem que ser mantido em qualquer localidade nesse momento. Que não interessa que seja uma cidadezinha do interior, as pessoas que vieram de outras capitais, principalmente, têm que entrar de quarentena. Elas têm que ficar isoladas. E nós temos que evitar essas aglomerações
nesse momento, porque esse é um momento onde dá para reduzir o número de casos, no sentido de não criar um colapso do sistema de saúde. Essa é a grande preocupação no mundo, não é aqui só no Brasil. É a preocupação no mundo inteiro. Foi a razão pela qual o distanciamento social começou a ser estabelecido depois da experiência chinesa, porque se você tiver todo mundo doente ao mesmo tempo, você vai ter um afluxo de gente para o sistema de saúde que o sistema não tem como dar conta. E aí é que você tem o colapso do sistema de saúde, e aí a coisa é muito, muito, muito grave. Então, nós temos que reduzir isso, e nesse momento o distanciamento social é a melhor maneira, e a segunda é a gente melhorar a nossa coleta de dados, e se a gente puder testar as pessoas, ótimo. Se os testes não chegarem, não tiverem validados, nós temos que ter essas ferramentas de coleta de dados, talvez indiretos, clínicos, dados clínicos, mas que nos dê uma noção do que está acontecendo e onde está acontecendo, tá? Professor, a pergunta agora do Marcos Muro, ele fala o seguinte: nós estamos na estação do outono, saímos do verão e no hemisfério sul, lá é norte, inverno, frio, né, no norte, com maior ocorrência de resfriados e doenças respiratórias para quem está com imunidade baixa. O senhor não acha que no inverno no Brasil vai ter uma ocorrência maior no COVID-19? Bom, eu acho que essa é a expectativa que todos os especialistas da área estão preocupados, né? Porque nós vamos ter aqui no hemisfério sul, nós estamos no meio do outono, vamos entrar no inverno, onde os casos de gripe, influenza, por exemplo, aumentam, onde os casos de outras endemias do Brasil, dengue, em algumas localidades do Brasil, dengue, chikungunya, aumentam. Eu chamo isso da tempestade perfeita, tá? É o termo que a gente usa nos Estados Unidos. Para mim, é uma tempestade perfeita, porque você vai ter não só esses casos que rotineiramente já são responsáveis por um crescimento muito grande de internações e de necessidades e demanda do sistema de saúde, você vai ter agora o coronavírus em cima. Na onda que vai ser nós vamos ter provavelmente duas ondas, uma fazendo um overlapping com a outra, entendeu? Elas vão se misturar, essa primeira onda e a onda do inverno. Então, essa é uma preocupação que já está na mente dos especialistas, sem dúvida nenhuma. Eu ouvi discussões com vários na última semana, e é uma preocupação que eu tenho também já há alguns dias, porque os dados chegaram para mim e você só precisa olhar para as curvas dos anos anteriores para ver a possibilidade que isso aconteça. Então, esse é um risco que não foi colocado naqueles modelos europeus que eu mencionei no começo, tá? As predições que vieram da Inglaterra não levam em conta essa tempestade perfeita, nem as condições socioeconômicas brasileiras. Carlos Henrique Madeira tem uma pergunta. Carlos, eu vou abrir teu microfone. Eu te abri. Se puder pôr a imagem para eu ver a pessoa, porque é enlouquecedor falar com uma tela sem ver quem está falando com você. Eu, não me ouvindo, eu não consigo... Como é que liga? Tudo bem. Tudo bem. Me ouvindo bem, professor? Eu estou bem. E o senhor? Tudo bom. Deixa eu explicar. Eu vejo que há uma grande diferença, por exemplo, quando a gente coloca... Deixa eu tentar aqui ligar o vídeo, se é possível. Já vi. Há uma grande diferença entre os estados, né? Por exemplo, você vê a questão, como o senhor falou, da subnotificação. Em Pernambuco, a gente tem uma letalidade que chega a 13,4%. Você vai no Ceará, tem um número gigante de casos com a menor questão de mortes. O que é que isso quer dizer? O senhor acha que está havendo algum tipo de procedimento diferente? Seria legal a gente dar uma uniformizada? O comitê ter negociado isso para que a gente não tenha, por exemplo... Pernambuco parece que morre demais e Ceará parece que contamina demais, mas não mata, se é o mesmo vírus, né? Então, dos papéis que nós estamos tentando fazer na comissão é unificar o relato dos dados, né, para toda a região, com os relatórios, né, que estão vindo de cada um dos estados diariamente. Nós vamos ter um dashboard lá unificado e nós temos grandes especialistas. Eu estou muito satisfeito, muito feliz de ter encontrado epidemiologistas jovens lá no Ceará. Eu fiz uma amizade sensacional com meu grande amigo já de 4 dias, o Tanta, que é um jovem epidemiologista brilhante, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Então, nós estamos discutindo exatamente isso. Tem questões muito importantes, porque em certas comunidades, lá no Ceará, por exemplo, o Tanta falou isso para nós outro dia,
que tem certos lugares onde você não tem casos, mas você tem óbitos. Ou seja, as pessoas estão ficando em casa até o final, tá extremamente graves e não procuram o sistema de saúde. E isso não pode acontecer. Então, elas estão falecendo em casa, o que é uma coisa, né, terrível, né? Porque a gente tem que, evidentemente, ajudar essas pessoas, esclarecê-las quando elas devem procurar os médicos, mas elas têm que procurar. Quando a situação, né, estiver passando de uma coisa muito moderada e passando por uma coisa mais falta de ar, uma tosse que não passa, uma febre que não passa, elas não podem, né, ficar à mercê do destino em casa. Então, essas discrepâncias, elas estão sendo analisadas por gente que é melhores do mundo. Eu posso falar para vocês, não é minha área, para você ter uma ideia, eu sou neurocientista, evidentemente, mas eu estou absolutamente emocionado, vou dizer isso, de ver tanta dedicação, tanta competência e tanta gente trabalhando no limite da exaustão para fazer exatamente o que você falou, tentar criar uma padronização, né, que a gente possa entender o que está acontecendo. Mas tem uma coisa clara, a subnotificação é geral, ela não é um fenômeno localizado num estado ou no outro. Tá? Aqui em São Paulo, por exemplo, a subnotificação é altíssima. Nós conseguimos, há 3 semanas atrás, eu comecei a pedir para as pessoas começarem a olhar em número de internações e número de óbitos com um diagnóstico de insuficiência respiratória e óbitos por pneumonia. Tá? Porque como você não tem o teste de coronavírus e você não tem para ter certeza que as pessoas, né, têm o diagnóstico, eu falei, bom, vamos achar uma forma indireta. Vamos ver, porque nem toda pessoa que morre de pneumonia nesse momento ou de insuficiência respiratória foi contaminada, mas vai ter um número significativo que foi. Então, a gente começou a ver alguns dados, é difícil o acesso a esses dados, né? Tem grupos que dizem que já estão começando a ter o acesso, mas começou a haver um aumento de internações e um aumento de óbitos. Tá? E isso já começou a dar, 3 semanas atrás, eu nem tinha comissão, eu estava fazendo isso por minha conta. Nós já começamos a ter a impressão que realmente a subnotificação já estava acontecendo lá atrás, tá? Desde o começo. E isso aí, você vai lá falar, tem relatos aqui em São Paulo dos cemitérios, são relatos esporádicos, eu não tenho nada sistematizado, mas de falarem com coveiros, de falarem com o necrotério, né? Das pessoas falarem, olha, tá cheio de caso que não foi testado, mas a morte é muito sugestiva, tá? Então, você tem toda a razão. Uma das funções que nós esperamos ter em conjunto com as secretarias da saúde, a unificação, né, das secretarias da saúde, que estão trabalhando já conjuntamente, é uma padronização desses relatórios e um relatório geral, diário, da região. Professor, deu até uma cortadinha aí na minha internet aqui. Temos uma pergunta aqui da Flávia Oliveira, ela dizendo, as pessoas que já foram curadas, né, que já tiveram alta na Covid-19, poderiam voltar a trabalhar, a exemplo do que está acontecendo em outros países como a Alemanha? O senhor acha que essa seria uma fase futura do surto, como uma maneira de voltar a, aspas, normalidade? Bom, eu não tenho um relato que as pessoas estão voltando a trabalhar na Alemanha. Eu estava lendo um artigo sobre a Alemanha ontem de madrugada e a resposta alemã foi talvez a melhor do mundo, junto com a Coreia do Sul, porque eles tiveram uma capacidade eles decidiram reagir rapidamente em janeiro. Eles estão testando um número de pessoas per capita, o número de testes per capita dele é dos maiores do mundo, se não for o maior, acho que a Alemanha deve ser o maior dos grandes países, né? E eles estão com sobras de hospital, leitos de hospital e de UTI, a ponto de terem, alguns dias atrás, a notícia que eu recebi é que eles estavam trazendo pacientes do norte da Itália e da França para serem tratados em hospitais alemães. Eu acho que essa discussão ela é prematura nesse momento, nós vamos ter que fazê-la em algum momento, mas nesse momento o que eu tenho a dizer é que o distanciamento social é vital, é absolutamente vital nesse momento, isso é consenso. Nos Estados Unidos, por exemplo, logo que a explosão começou, foi feito o apelo pelo governo federal e vários estados não aceitaram, porque nos Estados Unidos há uma autonomia muito grande dos estados. O governo federal raramente toma uma decisão que é compulsória para os estados. Bom,
os estados que não fizeram o distanciamento social agora estão enfrentando explosões, como a Geórgia, a Louisiana, em Nova Orleans, por exemplo, você está tendo uma explosão muito grande de casos. Vai haver uma explosão muito grande, aparentemente, na Califórnia. A Califórnia, como um todo, tem uma população de moradores de rua na ordem de 150 mil habitantes, 150 mil pessoas, perdão, e isso é uma preocupação enorme. Então, tem um outro dado interessante. O New York Times publicou um artigo, eu não estou lembrando a fonte do estudo, mas está lá no New York Times, quem quiser ver na página, está hoje, inclusive, na primeira página, que na pandemia de 1918, que foi o benchmark, aí, é o exemplo que está todo mundo olhando para ver como reagir, que matou 50 milhões de pessoas e teve um efeito devastador nos Estados Unidos, 650 mil mortos no país, é mais do que a soma de todas as guerras, desde a Guerra Civil que os Estados Unidos teve no século, a pandemia de 18. O que o estudo mostra é que as cidades que fizeram quarentena e que fizeram o distanciamento social mais rápido e permaneceram mais tempo é a que tiveram o melhor desempenho econômico depois. Basicamente porque essas cidades tiveram menos mortes, tiveram menos casos sérios, tiveram um menor colapso, pelo menos, né? Uma menor exigência do sistema de saúde local. E quando terminou a pandemia lá, essas cidades se deram muito melhor economicamente. Então, eu acho que é um estudo muito interessante, é um ponto de vista muito interessante que deve ser considerado por todo mundo nesse momento. A prioridade agora tem que ser salvar vidas e evitar ao máximo o número explosivo de pessoas infectadas que tenham que procurar os serviços médicos. Professor, a gente tem agora aqui uma pergunta do Neissá. O senhor falou até um pouquinho sobre a coisa das máscaras de pano na sua introdução, mas ele pergunta, essa orientação da utilização das máscaras de pano está baseada em algum estudo sobre a dinâmica da transmissão viral? E aí tem uma outra pergunta aqui também, falando se isso tem relação com aquele vídeo, inclusive, que viralizou da República Tcheca, mostrando que a experiência lá seria exitosa. Não, eu não tenho relação com o vídeo da República Tcheca, eu pelo menos não vi, nem o vídeo vi. Tem relação com evidências que não são as melhores possíveis, mas as que nós temos, que existe um efeito que não, dependendo do material usado para essa máscara caseira, pode ser pequeno ou pode ser razoável. Então, nós estamos olhando os materiais, nós estamos vendo, como eu falei ontem, saiu uma série de estudos de laboratórios de física, laboratórios de engenharia biomédica nos Estados Unidos, que fizeram testes com diferentes materiais que a gente usa normalmente. Eu mencionei alguns aqui, flanela, algodão, foram testados. Nós temos agora são relatos preliminares, evidentemente, tudo está sendo feito muito na correria. Nós sabemos as dimensões do vírus, né? Nós sabemos as dimensões das gotículas que são expelidas, que tem, né? O vírus está lá no meio. Então, esses laboratórios começaram a usar, e evidentemente os Estados Unidos têm estándares muito antigos, né, de testagem disso, e nós começamos a ver os primeiros resultados. Então, primeiro, no fim de semana, houve um debate enorme no CDC, que é um órgão de referência americano de controle de doenças, né, e que reverteu a sua posição, inclusive levou ao presidente da República lá, o presidente Trump, e o cara teve que reverter, né, a conselho deles, e as outras organizações internacionais que foram também começando a reverter suas posições. E nós, então, fizemos debates ao longo dos últimos 3 dias, desde sexta-feira, nós estamos tendo debates muito, muito intensos. Temos um grupo que está nos ajudando demais lá em Salvador, o Covid-19, um grupo pessoal da Fiocruz de Salvador excelente, que está produzindo notas técnicas para nos auxiliar, e nós esperamos ter uma posição definitiva. Eu tenho uma esperança que seja hoje à tarde, tá? E aí nós esperamos também fazer recomendações de quais talvez o melhor tipo de material e que tipo de configuração. O Ministério da Saúde e a Anvisa já fizeram uma recomendação. Então, essa é a razão de uma comissão científica, né? Um comitê científico para tentar pôr toda a evidência junto e fazer a melhor possível, porque vocês têm que lembrar, nós estamos num estado de guerra.
Então, nós não temos tempo para tomar... Certas decisões são tomadas, né, com todo o amparo possível, mas tem que ser tomadas numa questão de horas. E quanto mais a gente entrar nessa crise, mais a premência de decisões vai ficar clara, né? Professor, a gente tem aqui o Paulo Oliveira pedindo para fazer uma pergunta. Paulo. Já fiz. Eu não ouvi nada, eu perdi o começo. Você continuava com a mão levantada, então sua pergunta já está feita, vou Não tirar. baixei. Ah, ok. Então, vou fazer aqui a pergunta do Dalmir Campos. Professor, qual é a sua opinião sobre a hidroxicloroquina, né? Essa polêmica, inclusive, envolvendo... Opa. Oi, isso. Isso. Até agora, todas as evidências que nós estamos recebendo são que não existe nenhuma evidência científica verdadeira, crível, aceitável nesse instante de que tem um efeito real. Tá? Nós não temos nenhuma indicação. Inclusive, hoje, acabei de ler uma notícia que o estudo original francês, que levantou essa bola aí, lá de Lyon, está sendo extremamente criticado pela própria sociedade científica que publica o jornal, a revista científica onde o artigo saiu. Então, existem questionamentos muito sérios sobre como os grupos de pacientes foram selecionados, critério de inclusão. São questões muito sérias e, nesse momento, essa é a minha posição pessoal. A comissão está discutindo, evidentemente, mas nesse momento nós não temos nenhuma evidência que ela tem, eu não tenho nenhuma evidência científica para acreditar que ela tem um efeito terapêutico. Professor, a gente tem uma pergunta aqui da Georgia Fonseca. Estamos realmente com uma média de idade mais baixa? Aqui no Rio de Janeiro, no Hospital Norte do DOR, com 40 pacientes internados, a média de idade é de 45 a 50 anos. Nos primeiros dados, eu ainda estou esperando os estudos serem disseminados, mas os primeiros dados que eu recebi lá dos Estados Unidos e depois, logo em seguida, agora em março, dos primeiros casos no Brasil, é que existia, sim, uma porcentagem maior de internações de jovens, tá? De jovens abaixo, jovens, o que eu digo, abaixo de 50 anos, abaixo de 60 anos aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Uma coisa muito interessante que apareceu hoje, esse é um estudo, foi feito por um grupo da Harvard, que foi publicado num periódico deles lá, é a correlação da gravidade ou da incidência dos casos com pessoas que vivem em cidades mais poluídas. Cidades que têm um particulado, um tipo de partícula que perigoso, uma partícula pequena que penetra no sistema e fica lá no sistema respiratório. Então, eles já começaram a encontrar a correlação, né, de um aumento de risco de infecção e de gravidade em pessoas que estão vivendo há muitos anos em ambientes, em cidades que são altamente poluídas. Então, nós vamos ver problemas muito sérios, de acordo com a predição. Os autores não fizeram essa predição até onde eu li, mas eu estou, porque eu conheço, por exemplo, na Índia, que tem provavelmente das 25 cidades mais poluídas do mundo, a Índia deve estar 10 ou 12 dessas cidades. Isso vai ser um fator muito grande. Isso deve ter sido um fator na China, que tem cidades com grande grau de poluição atmosférica e desse particulado, partículas bem pequenas. Então, nós estamos descobrindo isso, as variabilidades, e isso foi um fator que no começo, quando começou a explodir o número de casos nos Estados Unidos, os americanos notaram essa diferença em relação ao norte da Itália, onde a população mais idosa estava sendo a mais afetada. Tem aí uma diferença quando você fala na letalidade, né? Aí é outra coisa. Quais são as faixas etárias que estão tendo complicações mais graves e infelizmente, evoluindo para óbito, tá? E a distribuição tende a ser, aparentemente, para a idade mais avançada. Mas, no caso de internações, os primeiros dados que a gente teve foram que havia um aumento de casos, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Isso tem que ser confirmado, evidentemente, com números muito mais significativos, né? Mas dá uma dimensão de como a coisa é dinâmica. Veja, é uma epidemia. A coisa vai mudando dependendo do microclima da região, dependendo das condições socioeconômicas, dependendo da resposta
né? Se a resposta é coordenada ou não. Veja bem, todos os países que não levaram a sério no começo a pandemia e não tomaram atitudes preventivas como a Alemanha tomou, veja só o que está acontecendo. Itália, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos e muito provavelmente o Brasil, né? Pela ausência dessa mensagem clara, que é uma outra coisa importante. Nós temos que ter uma mensagem absolutamente cristalina, clara, simples de compreender e que não mude a cada hora, né? Porque isso confunde todo mundo, confunde até a gente, né? Professor, a gente tem o jornalista Edson Miranda aqui também querendo fazer uma pergunta. Edson, abre seu microfone, eu vou abrir. Obrigado, Gabriela. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu sou Edson Miranda Borges. Parabenizar o senhor, parabenizar também a diretoria do Sinjorba por esse evento. Eu acho que é importantíssimo. O senhor falou em tempestade perfeita, né? Eu acho que, de fato, tem essa tempestade perfeita. Há muitas predições que não eram nem digamos, da ficção científica, mas eu trabalhei algum tempo na área de saúde e muitos epidemiologistas que eu conheci, tanto da Fiocruz como da própria secretaria, a equipe da professora Lorene Pinto, já falavam nessa possibilidade premente do que está acontecendo agora. E eu vejo que de lá para cá nós não nos preocupamos em como podíamos lidar com algo inconcebível, como trata o jornalista, também o professor que escreveu esse livro, A Era do Inconcebível, que é o Joshua Ramos, né? Joshua Cooper Ramos, um americano, e também Precisa ser mais breve, porque a gente tem um monte de pergunta. Eu tenho um tempo limitado aqui, até às 5. Eu não posso ficar muito mais depois. Da filosofia também, alguns autores já tratam dessa questão, né? A Nova Idade das Trevas, do James Bradley, que trata até dessa questão da tecnologia, que o senhor é um entusiasta importante. O que eu gostaria de colocar é o seguinte: eu acho que quando eu estava lá na secretaria enfrentei duas pandemias, duas endemias, a da dengue e a da H1N1, em 2008 e 2009. Então, a grande dificuldade que nós tínhamos do lado de lá, a princípio com a imprensa, era que a imprensa divulgava muitos casos de morte, dos problemas, mas não divulgava o que estava acontecendo para poder minimizar ou mitigar esses problemas. Então, esse foi um grande problema que nós enfrentamos. E, assim, ter que visitar as redações para estar conversando com a imprensa. Eu acho que isso é fundamental. Uma outra questão é que determinadas mensagens não chegam até as populações mais pobres das periferias. Me lembro que nós tínhamos os contratos de publicidade onde eles colocavam as publicidades normais, televisão, rádio, mas você tem muitas formas de comunicação na periferia que as próprias pessoas trabalham e que, pelo tipo de contrato, nós não tínhamos condições de fazer com que essa mensagem chegasse mais lá na ponta, né? Deixa eu falar para o senhor isso. Isso é uma coisa muito importante que o senhor tocou. Deixa eu só dar um alento, se eu puder. Uhum. A Fiocruz do Rio está sendo pioneira nesse sentido de convocar as comunidades do Rio de Janeiro não só para atuar em conjunto, né, para fazer políticas que possam ajudar as populações das comunidades, mas também ajudar na divulgação e ajudar na informação correta, na disseminação da informação correta. Então, nós estamos em contato com o pessoal da Fiocruz do Rio, nós queremos trazer as mesmas políticas que estão sendo muito boas, vitoriosas já, rapidamente, porque o apoio da comunidade, como o senhor sabe, né? A Fiocruz é um dos nossos coisas mais brilhantes que o Brasil tem. Eu tenho muito orgulho de falar no mundo inteiro onde eu vou da excelência da Fiocruz, né? E a Fiocruz, então, gentilmente está nos cedendo o que eles usaram, os editais, os materiais, para a gente poder replicar esse tipo de atuação aqui, aí no Nordeste, tá? Então, isso daí é só para fazer um parênteses que isso está no radar da gente. Ótimo. Eu acho importante, principalmente num momento desse em que boa parte da mídia, boa parte da imprensa tem que estar com sua agenda voltada para combater, né, um presidente com ideias anticientíficas e que termina trazendo grandes problemas. Então, é importante também
ter uma boa parte da nossa agenda, da nossa pauta, para estar colocando essas outras questões do que está sendo feito que pode trazer algum combate mais eficaz para a pandemia que nós estamos vivendo. A gente tem o Marival Guedes, ele está aqui logado, não sei se ele está conseguindo com o microfone, ele pediu para falar. Marival, vê se você consegue ligar seu microfone, senão eu te coloco daqui a pouco. Deixa eu só falar uma coisinha, você posso só um segundo? Ah, claro, à vontade. Porque foi o ponto, não, eu não quero atrapalhar a dinâmica, mas um ponto que o senhor acabou de colocar, que eu acho fundamental, eu não, evidentemente que não era dessa forma que eu queria, mas a pandemia no Brasil trouxe para a pauta, primeira página da pauta, da relevância da ciência para um país como o nosso, da relevância da saúde pública, do SUS, do sistema que nós criamos, que era sensacional, que era conhecido, e que, então, essa catástrofe trouxe para primeiro plano a relevância de um país investir num sistema público de saúde, que hoje é a nossa única grande defesa, com os casos que vão surgir, já estão surgindo, e a relevância da ciência e do talento científico que o Brasil tem, que precisa ser valorizado, porque agora, parem para pensar por um segundo, quem está falando de futebol? Quem está falando de time de futebol? De jogador que faz gol e ganha uma fortuna? Quem está falando disso? Ninguém. Uhum. A gente caiu em si. A gente caiu em si rapidamente que não tem. Eu adoro futebol, sou fã enorme de futebol, mas a gente caiu em si que isso não é a prioridade de uma sociedade. Isso é uma coisa importante, o entretenimento e tal, mas não é o fulcro. Nós estamos falando de remédio, nós estamos falando de estudo clínico, vacina, mas nós devíamos estar falando isso o tempo inteiro. A ciência devia estar na primeira página. Não é só quando sai um paper famoso, quando um brasileiro publica numa grande revista, ou quando ele ganha um prêmio. Não! Das coisas que acontecem mundanamente, para a gente aumentar o nível de conhecimento científico, porque quando acontece uma tragédia como essa, as pessoas pelo menos entendem o processo. Elas pelo menos têm uma cultura do como é que a coisa está indo, e elas vão eliminar as notícias falsas, elas vão eliminar os picaretas. Elas vão eliminar as coisas que gente que só quer ganhar dinheiro com a crise que nós estamos passando. Tem muita gente também fazendo isso, tá? Então, eu só queria fazer esse ponto. É uma coisa muito interessante. Quem hoje está discutindo novela, ou quem está discutindo... e não tenho nada contra as novelas também. Minha mãe assistia, sei lá, várias pessoas, mas não é isso. As prioridades estão ficando muito claras. As prioridades ficaram claras instantaneamente no Brasil. Tá? E nos Estados Unidos também, tá? Os Estados Unidos também. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco jogando para o futuro, né? Da epidemia da dengue... Peraí, Edson, é só porque a gente precisa também da... Tá, né? Ótimo, tá bom. Tá bom? Desculpa. Professor, jogando um pouquinho para o futuro, a gente... Foi estabelecido esse comitê científico, você falava agora, né? Que as pessoas agora começaram a olhar para a ciência e que isso acabou tendo como um retorno positivo esse olhar para a ciência com essa situação que a gente está vivendo. Pós-pandemia, eu sei que a gente agora está no meio do olho do furacão, mas pós-pandemia, o comitê científico do Consórcio Nordeste, vocês têm esperança de mantê-lo e também de trazer outras coisas, outras discussões, outros debates positivos para a região, uma vez passada essa situação toda? Porque uma hora vai passar. Eu falei ontem no meu pequeno programinha à noite no meu canal do YouTube que a primavera vai voltar, tá? A gente tem a sensação no meio do olho do furacão que roubaram a primavera da gente, né? Mas a gente não pode tirar a primavera de dentro de nós. É importante manter isso, porque eu vou falar isso que eu falei lá, eu falo aqui de novo. Manter um estado mental bom, otimista, manter uma atitude sempre de enfrentamento, de ir lá, vamos enfrentar a situação, não vamos desistir, é importante até para o seu estado imunológico, tá? Existe uma conexão muito grande entre o cérebro e o nosso sistema imunológico. Então, é muito importante manter essa atitude de que nós vamos, sim, usando a cabeça, a racionalidade, a nossa empatia humana, nossa solidariedade com o próximo. Eu estou vendo exemplos maravilhosos de solidariedade humana aqui, olhando pela janela do meu apartamento, ou então relatos. Então, nós não tivemos essa discussão, nós não tivemos tempo nem de respirar desde terça-feira à tarde. Essa discussão não foi lá. Agora, eu quero deixar uma opinião pessoal, tá bom? É minha. A minha opinião... Ixi, sumiu a imagem aqui e abriu um monte de microfone aqui, mas a minha opinião pessoal é que o mundo que a gente conhecia pré-pandemia, de certa maneira, desabou.
A pandemia expôs uma série de fragilidades no modelo civilizatório que nós criamos enquanto espécie. E essas fragilidades foram expostas de maneira avassaladora. É como se você tivesse construído um castelo de ouro e prata e mármore de Carrara, se apoiando em algumas milhares de cartas de baralho, e um ventinho bateu, um ventinho que é um envelope de proteína com um filete de RNA dentro, e esse ventinho derrubou as cartas de baralho e o castelo construído pela humanidade desabou. Então, o mundo que vai vir pós-pandemia vai ter que refletir e provavelmente reestruturar tudo, né? Essa visão de que o dinheiro, os mercados é o que importa, são o centro da nossa vida, vai ter que ser reformulada completamente porque ela nos levou a isso. A Inglaterra está explodindo porque o seu sistema de saúde público, que era um dos melhores, se não o melhor do mundo, foi devastado nos últimos 20 anos pelas políticas neoliberais de austeridade e corte de verbas públicas. Os Estados Unidos nunca teve um sistema público e vai pagar um preço altíssimo pela ausência desse sistema público. Então, e aqui no Brasil, evidentemente, nós tínhamos um sistema que estava caminhando para se transformar já era um grande patrimônio nacional, pessoas altamente capacitadas, com ideias moderníssimas da campanha do HIV, a farmácia popular, coisas maravilhosas. O Mais Médicos, né, que está fazendo uma falta terrível, os médicos que estavam aqui no Brasil foram embora. Enfim, tudo vai ter que ser reestruturado, rediscutido, e eu espero que a gente ponha as prioridades que nós estamos identificando nesse momento da pandemia na frente do debate do que é prioritário e do que é secundário, principalmente num país como o Brasil. Eu vou pedir agora a Carolina Rosa, está aqui inscrita também, me mandou uma mensagem aqui. Carol, tá com você. Oi, me ouve? Me ouve bem, Gabriela? Sim, te ouço bem. Eu não acompanhei desde o início, desculpa, mas eu não sei se alguém tocou nesse assunto em relação à vacina, se o professor tem alguma informação atualizada sobre os estudos a respeito da vacina contra o coronavírus e sobre essa informação de que o Bill Gates estaria financiando uma vacina que seria testada em humanos. Se ele tem alguma informação atualizada sobre isso. Veja, existem relatos de preliminares de vários grupos espalhados pelo mundo que estão dizendo que tem uma proposta de vacina. Ótimo. Como cientista, eu me sinto muito bem de ouvir isso. Só que como cientista, eu quero ver os dados. Como cientista, você sempre é muito cético. Você sempre quer ver... A gente brinca que a prova está no pudim, né? Todo mundo tem uma receita de pudim. Mas o pudim que vai funcionar, que a gente vai gostar, você tem que provar para ver se você gosta, né? Então, nós estamos ainda no estágio muito inicial. Evidentemente, as competências no Brasil, como eu já falei da Fiocruz e várias outras entidades aqui no Brasil, mas no Brasil e fora, nós temos laboratórios espetaculares espalhados pelo mundo que já estão trabalhando nos seus modelos de vacina. Eu recebi várias mensagens, inclusive de amigos meus lá no Colorado, em outros lugares dos Estados Unidos, que estão com projetos, mas eles precisam ser testados. Então, enquanto a gente não tiver um resultado, aí fica muito difícil de dizer. São todas hipóteses nesse momento. O Bill Gates, eu não tenho a menor ideia. Existem várias fundações que estão hoje colocando os seus recursos nessa área emergencialmente. Eu não me impressiono com esses nomes, nunca me impressionei. Estou nessa história há 38 anos. A pessoa falar que vai fazer e jogar dinheiro, eu quero ver também o dinheiro lá dentro e cair lá dentro. O Bill Gates tem um recorde muito bom. A fundação dele tem um recorde muito bom, mas nada disso, para mim, é a bala de prata. A gente vai ter que esperar, porque a vacina não vai sair amanhã. Ela pode sair em alguns meses, mas ela não vai sair amanhã. Isso é garantido. Eu acho que eu vou ter que me... Perdão? Eu acho que a Flávia da assessoria quer falar aqui rapidamente, dar um recado aqui para o pessoal. Só para concluir essa da vacina, Gabriela, então esse prazo que se estipula e que se divulga que em menos de um ano não sairia uma vacina, então é real, realmente. Menos de um ano não é possível. Bom, eu não sou especialista de vacina, eu converso diariamente com especialistas que estão no nosso comitê, gente de primeiro time, e até agora a expectativa que eu ouvi é mais ou menos isso. É nesse ballpark aí, nesse limite aí.
Evidentemente que você sempre pode ter uma descoberta inesperada que pode ser testada rapidamente, mas até agora, tudo que eu ouvi até agora, nós estamos em abril, as informações que eu recebi, eu também não sou da área, então pode ser que apareça alguma coisa a qualquer momento, mas tudo que eu vi é para 2021. As primeiras vacinas que poderiam atingir pessoas, porque nós não temos uma decisão, né? Não tem qual vai ser. Então, vários projetos estão sendo feitos rapidamente. Os Estados Unidos está jogando dinheiro que nem água para tentar achar, mas está apostando em vários candidatos, não está apostando num só. Eu vou ter que sair, porque são 5 horas já. Perdão, 4 horas. Eu tenho que sair correndo, porque eu tenho outra conferência, tá? Sim. E eu não consegui nem almoçar ainda, então eu preciso comer alguma coisa. A gente te agradece, professor, pela disponibilidade. Flávia, se o senhor quiser sair, só a Flávia vai dar um recado aqui, mas fica super à vontade, eu sei que está bem puxado. Muito obrigado, viu? Eu estou sendo ouvida, professora. A gente precisa do endereço do site do Comitê Científico. Isso, não. O endereço vai sair. É que nós estamos esperando a confirmação do domínio. Porque nós então, eu coloquei, gente, os meus contatos aqui no chat. Vocês podem me mandar e-mail, eu vou encaminhar, inclusive os materiais, os releases, os boletins que a gente já tem pronto. Saiu mais um boletim recentemente, um release, o lançamento do app, o lançamento da tela de informações em tempo real dos números do Nordeste. E, professor, eu sei que você já disse isso, mas eu acho que todo jornalista aqui precisa ficar bem claro. A sua estimativa de subnotificação no Brasil hoje seria de uma ordem de quanto? Puxa, Flávia, é muito difícil dizer, tá? É muito difícil dizer, eu não tenho esse número. Eu teria receio de arriscar um número, mas pode ser algo até entre 5 a 10 vezes, tá? Esse é o intervalo que eu tenho ouvido de especialistas, tá? Mas é muito difícil dizer nesse momento. Só uma coisinha. Todas essas informações que você mencionou agora há pouco, o dashboard, como baixar aplicativo, o vídeo do aplicativo, os boletins, press release, tudo vão estar no site, vão estar na primeira página do site da comissão, tá? A nossa missão de comunicação é prioridade. Então, o site vai estar, tudo que a Flávia for produzindo e a equipe dela vai estar logo na primeira página, tá? Professor, então, já que você falou da nossa missão de comunicação, um outro colega tinha perguntado antes, eu queria que você dissesse qual que é o papel do jornalista hoje, uma mensagem no meio dessa pandemia, já que hoje é o nosso dia e a gente está comemorando ele aqui trabalhando ainda mais. Eu diria que a mensagem fundamental é a mensagem que norteia o bom jornalismo no mundo inteiro. Difundir a verdade e eliminar a falsidade, a mentira e contribuir para que a sociedade tenha informação de qualidade. E no nosso caso, é muito mais difícil, no caso científico, porque você tem que checar, né, com mais detalhe as fontes científicas que dão base a uma afirmação. Porque hoje, uma manchete de jornal errada, que induz uma pessoa a tomar uma droga errada, tem consequências letais, tá? Então, é muito importante que os jornalistas voltem aos princípios básicos do jornalismo, em particular do jornalismo científico, que é apoiar a boa ciência e disseminar a boa ciência e eliminar do noticiário aquilo que não tem nenhuma validade científica, tá bom? Eu estou correndo, então, antes que o meu almoço queime. Muito obrigada, muito obrigada. A gente agradecemos a todos também que participaram. A gente manda por e-mail tudo para vocês e vai estar no site. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Feliz dia.